Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos nesse nosso encontro de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o perdão, né? Na verdade, nós vamos falar sobre o tema O Sentido do Perdão. É um tema realmente muito instigante, um tema muito interessante, realmente de muita reflexão, né? Esperamos que a gente possa, trazendo as nossas impressões, contribuir, né, de alguma forma com o entendimento de vocês também sobre esse tema, trazendo reflexões importantes para todos nós, né? Antes, porém, vamos fazer a nossa prece, né? Pediria que todos vocês, nesse momento, se colocassem à disposição desse estudo, se conectassem com a espiritualidade amiga. Então, vamos, nesse momento, elevar nosso pensamento, né, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecendo a oportunidade, né, de podermos unidos, assim, refletirmos sobre esse tema tão importante que é o perdão e que traz para a gente grandes benefícios, como nós veremos hoje. Então, Pai amado, nós agradecemos por todo o apoio, por todo o amparo, que possamos sempre contar com o seu auxílio, com o auxílio da espiritualidade amiga, a nos apoiar, nos sustentar nos momentos de dificuldades, que possamos aprender a compreender verdadeiramente a necessidade que temos de perdoar, de caminhar, de tolerar os irmãos que caminham conosco, compreendendo, né, as dificuldades de cada um. Abençoa a todos nós, abençoa os nossos familiares e fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, dando andamento ao nosso estudo, né, a gente refletindo sobre esse tema do perdão, né, quantas vezes, né, já ouvimos essa palavra, né, e nos esquivamos dela, né, do perdão, né? Quantas vezes a gente ouve sobre a necessidade de perdoar, sobre a importância de perdoar, e quantas vezes nós nos esquivamos dela porque não conseguimos, às vezes, muitas vezes, tratar sobre o assunto, né? Então, do simples pedido, né, de desculpas do dia a dia que a gente escuta, as situações mais difíceis, né, que às vezes dolorosas, que acabam tomando conta da nossa vida, né? Perdoar e pedir perdão nem sempre, né? E na maioria das vezes, não é uma tarefa muito fácil, não é? Não é fácil, inclusive, de compreender, muitas vezes, o porquê que precisamos fazer esse ato, né? Mas o Evangelho nos ensina, né? Enfim, qual é o sentido do perdão? Essa é uma pergunta que nós já começamos a fazer. Qual é o sentido do perdão? O que o que e quem devemos perdoar? Por que devemos perdoar? E o auto-perdão? Ele é importante? Ele está inserido também nessa importância que o Evangelho nos ensina sobre a necessidade de perdoar? Bem, perdoar requer assumir os erros que cometemos também, né? E, acima de tudo, perdoar necessita essa avaliação sincera também dos nossos atos. E também necessita que nós perdoemos, né, a nós mesmos. Isso nós vamos, ao longo dessa discussão, compreender melhor, né? O que exige, claro, sempre um primeiro passo. E qual é esse primeiro passo? Abrir, né? Abrir a porta da alma para essa necessidade que é o perdão. Né? Quando a gente abre realmente a porta da nossa alma para essa necessidade de nos perdoarmos, de compreendermos que somos falíveis, a gente começa, de alguma forma, a entender também a importância que o perdão tem em nossas vidas. Né? Então, perdoar, diferentemente do que pode parecer à primeira vista, não é esquecer. Né? Muitas pessoas confundem esse termo perdoar com esquecimento das ofensas. Não. Né? Quem perdoa não necessariamente esquece. Né? O perdão ele faz parte de um processo que muitas vezes é muito doloroso, mas extremamente necessário para a libertação da nossa alma. Não é? Então, perdoar, eu quero que vocês gravem isso, ele não é esquecer. Né? E perdoar é como mexer, né? É como mexer numa ferida, né? E nós resistimos, né, em mexer nela, em abrir, né, em passar o curativo, mas que é fundamental fazê-lo para que essa cicatriz possa se operar de forma mais célere,
né? Para que possa parar de doer e de cicatrizar e não infeccionar. Então, perdoar é isso, é a necessidade de mexer nessa ferida, passar o remédio necessário para que ele possa curar a enfermidade, né? Então, perdoar é isso. Expor o ferimento da alma, né? Perdoar é tratá-lo, né? Não é um ato, verdadeiramente não é um ato confortável. Há de se convir que mexer nesses sentimentos que causaram de alguma forma desconforto, mágoa, dor, não é algo confortável, mas ele é crucial. Ele é crucial para que possamos, de alguma forma, alcançar a cura do nosso espírito, né? Alcançar a cura que a gente precisa para continuar caminhando. É engraçado, né? Porque quando a gente guarda um rancor muito grande em relação a uma pessoa, aquela pessoa que talvez a gente até repila de alguma forma, a gente não quer perto, mas quanto mais a gente pensa, mais a gente odeia, quanto mais a gente guarda rancor, mais próximo nós ficamos ligados através dos pensamentos. Olha que coisa interessante, né? Aqui, o ódio que aparentemente deveria afastar é o que nos une, mas não nos une da melhor maneira. Nos une pelos piores sentimentos, trazendo mal para quem sente e para quem está recebendo a emanação desses pensamentos, né? Então, se engana, meus amigos, se engana quem diz que perdoar é esquecer. Não. Perdoar não tem nada a ver com isso. Perdoar, na verdade, é aprender a não sentir. É não sentir mais os efeitos nocivos, né, contra aquelas pessoas que fizeram, de alguma forma, algo para nós. Não é? Você lembra exatamente de tudo, né, que aconteceu, você lembra dos fatos que te sucederam, mas aquilo não te afeta mais. Por quê? Porque não tem mais a importância que naquele momento tinha para você. Ou não te machuca mais como machucou naquela época. Claro que, embora necessário perdoar, e aí isso é importante que se diga, né? Assim como a cura física, né, o perdoar ele traz a cura da alma, mas isso pode, sim, de alguma forma, levar algum tempo. Às vezes, na verdade, o tempo é o único melhor remédio para que esse perdão possa se operacionalizar, né? Possa se operar em nossas vidas. Eu digo isso porque não é fácil, né? Dependendo da gravidade que a coisa possa ter ocorrido, é muito fácil chegar para alguém e falar, você tem que perdoar. A gente sabe que tem que perdoar. Nós, espíritas em especial, sabemos dessa importância. Mas nem sempre isso vai conseguir ser feito de forma forçada. Deve, com certeza, ter que haver uma reflexão muito grande antes, uma reflexão dos erros mútuos que aconteceram, de repente, numa relação, né, onde você se sente ofendido, mas que se você refletir, e isso o tempo traz, pode realmente, de alguma forma, trazer os elementos necessários para que você possa dar esse passo, né? Então, algumas vezes as pessoas nos cobram, né, essa iniciativa imediata, tem que perdoar, você é preciso para o seu bem, né? Mas em relação ao perdão, mesmo justificando a necessidade de fazer, no entanto, apesar de acreditar, né, e tenho certeza que todos nós acreditamos, que o perdão deve se operar o mais rápido possível, tem-se que tem que se respeitar o tempo de cada um, né? O tempo é esse que tudo cura, né? Porque a gente sabe que aquilo que a gente não consegue, de alguma forma, fazer imediatamente pelos nossos esforços, o tempo ele vai, de alguma forma, colocar tudo no seu devido lugar, né? Tanto para aquele que sofreu como aquele que cometeu. Então, isso dá oportunidade, o tempo dá oportunidade para que todos possam trabalhar isso em sua mente, né? Quantos relatos não há? Quantos relatos já não ouvimos de pessoas que levaram, muitas vezes, muito tempo refletindo, né, sobre a necessidade de perdoar, né, ensaiando como iriam, de alguma forma, materializar isso nas vidas das pessoas envolvidas, até que um dia, né, chega-se à conclusão de que não havia mais nada a perdoar. Né? Seja porque ele compreendeu que talvez ele não fosse a vítima que achava que era, seja porque aquilo que ele acreditava ser uma grande ofensa ou algo muito mal que tinha sido feito em relação contra ele, não tinha mais a menor importância. Ou se não tinha, não era tão grave como ele achava que era. Então as coisas acabam com o tempo, muitas vezes, perdendo
aquele peso que nós, naquele momento da dor, no momento do sofrimento, da angústia, do desprazer, pode ter uma proporção muito maior, né? Na verdade, as pessoas acabam, muitas vezes, refletindo que houveram, como eu disse, erros de ambas as partes, erros recíprocos, né? Quando não, que tudo, né, não passou de um mal-entendido, né, de uma falta de diálogo, talvez, tudo isso pode ser feito com reflexões sinceras com realmente com a boa vontade de tentar compreender o que aconteceu, né? Nós temos realmente um mau hábito de guardar esse lixo, essa mágoa dentro das nossas almas. E isso realmente traz um peso muito grande, para, inclusive, chegar a adoecer o corpo físico, né? Quando a gente guarda de alguma forma esse rancor muito grande em detrimento de outras pessoas, pode chegar, inclusive, a adoecer o corpo físico, impregnando, né, nosso ser, né, perdendo tempo em observar. Muitas vezes a gente perde, a gente impregna nosso ser com essas críticas, com esses sentimentos, a gente fica observando e criticando e corrigindo os erros alheios de tal forma que a gente não consegue emanar boas coisas ou sentir boas coisas, e isso, com certeza, não faz bem, né? Então, deixando de fazer isso, né, nós vamos conseguir compreender que a gente vai poder caminhar, poder, de alguma forma, deixar de ter esses maus sentimentos, principalmente quando a gente usa esse rigor excessivo com as outras pessoas, mas não usa esse mesmo critério com nós mesmos, não é? Então, se o perdão realmente, desse ponto de vista, for utilizado por nós, sem dúvida alguma, seremos pessoas com uma saúde melhor, né? E com certeza mais alegres, mais felizes e mais leves. Então, sem dúvida alguma, o perdão ele tem uma importância muito grande para que nossa jornada seja mais produtiva e mais saudável para todos os envolvidos. Contudo, como dito há pouco, temos que compreender, né? Compreender que o perdão ele deve ser encarado não como uma obrigação, embora todo cristão tenha isso como uma obrigação, daquelas que se deve cumprir a todo custo, mesmo que isso vá contra os seus melhores sentimentos daquele momento, né? Forçar a reconciliação, quando a gente tenta forçar que as outras pessoas se reconciliem, sem que ainda haja o sentimento oportuno, o momento oportuno, a reciprocidade de ambas as partes para que essa reconciliação se opere, muitas vezes precipitar algo que poderia acontecer de forma natural em algum momento vindouro, e precipitando isso de alguma forma, forçando isso de alguma forma, acaba fazendo com que essa tentativa venha a falhar, não é? E acaba sendo mais agressivo muitas vezes para consigo. O que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que não devemos nos esforçar, né, para perdoar? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós temos que primeiro passar sempre tudo pelo crivo da razão, da reflexão e buscar o melhor momento, o momento mais oportuno, para que os dois lados possam aproveitar isso da melhor maneira possível. Então, o perdão é sim, indiscutivelmente, uma meta de todos nós, deve ser encarado como uma meta de todos nós, deve sim ser cumprido, né, essa meta o quanto antes, né, até para que a gente que acredita no Evangelho, e o Evangelho diz que nós devemos nos reconciliar com nossos irmãos enquanto estamos caminhando com ele aqui, claro, devemos fazer isso o quanto antes, mas não podemos deixar, né, de forma alguma, de ter caridade conosco, né? Não faz sentido nós termos caridade com os outros e não termos a caridade conosco, com os nossos sentimentos, compreendermos também as nossas limitações momentâneas, claro, sempre nos esforçando para melhorar. Perdoar, meus amigos, no meu sentimento, na minha opinião, e é o que eu venho trazer aqui, não quer dizer que devemos nos colocar em uma condição onde quem nos magoou ou nos feriu de alguma forma possa continuar a conduta, né? Dessa interpretação, muitas vezes equivocada, que nascem, né, as relações abusivas, por exemplo, onde mulheres ou homens que passam por essa situação, por essa necessidade de perdoar, acabam se submetendo a relações abusivas. Então, perdoar não é isso. Dar outra face não é isso. Perdoar é compreender, talvez, o nível
de esclarecimento que cada pessoa tem, é não sentir ou desejar coisas ruins em relação a outra pessoa, mas não necessariamente temos que nos colocar em condições onde precisemos reviver e mutuamente, continuamente, aquela mesma relação, não é? Então, perdoar, no meu sentir, na minha opinião, naquilo que eu estudei para trazer aqui para vocês, não quer dizer que devemos, por exemplo, nos colocar em risco, né, sob o pretexto de que, então, somente de que todos merecem uma segunda chance. Não. Perdoar é compreender, é tolerar, é desejar o melhor possível, não querer mal, mas nós não podemos deixar de usar sempre a razão, né, nos momentos que a gente passa por isso, né? O Evangelho, ele é o nosso manual de vida, não é? O Evangelho é o manual de moralidade, é o manual de felicidade. Ele nos chama, nos clama para fortalecermos a nossa fé, mas sempre sob o jugo da razão, e a gente não pode esquecer isso. Então, perdoar, meus amigos, eu repito, é não sentir, é não querer mal, não é esquecer, é compreender, é tolerar, é auxiliar quando for possível, né? Mas desde sempre respeitando os limites que cada um de nós possuímos também. Então, perdoar não é se submeter a situações que lhe causam desconforto ou dor, né? Porque deveremos passar por isso, né? Não, perdoar também requer amor próprio, né? Perdoar também requer necessidade de pôr fim a um litígio, né? Porque às vezes quando a gente não perdoa e a gente quer impor a nossa razão em razão de um contexto, a gente quer fazer valer a nossa vontade, a gente não está perdoando. A gente está impondo, querendo continuar uma relação só para fazer valer a nossa vontade. Não, eu perdoo e vou continuar, mas na verdade, no fundo, o que você quer é uma revanche para aquelas situações que uma outra hora te magoou, né? Então, o perdoar é um ato de amor para si, né? E para o próximo. É realmente tentar, de alguma forma, por fim, uma coisa que está ruim, que não está fazendo bem para ninguém, né? É não alimentar, por exemplo, a discórdia. Perdoar é se afastar, quando for necessário, de um conflito. Perdoar é orar, por exemplo, para que tudo que se resolva da melhor forma possível, mesmo que as relações ainda naquele primeiro momento não possam ser restabelecidas. O tempo, né, como dito, ele se encarrega de fazer o resto, né? Desde que você tenha boa vontade, desde que você realmente se proponha a vencer aquilo que está dentro de você, né? O grande beneficiário, e todos nós sabemos, o grande beneficiário do perdão é quem o oferece, né? Posto que aquele que, de alguma forma, é perdoado, ainda terá, né, se realmente foi culpado por essas ofensas, ainda terá que trabalhar com as suas próprias culpas, com o seu próprio auto-perdão, né? Então, quem tem consciência muitas vezes faz algo mal a alguém, mas fica aquilo, né? Mas o orgulho não deixa ele se arrepender, não deixa ele reconhecer, mas a sua consciência, a nossa grande cobradora, ela sempre nos acusa. Então, quando nós perdoamos, nós somos os grandes beneficiários, né? Porque aquele que fez realmente, praticou um ato lesivo a alguém, ainda vai ter que, de alguma forma, trabalhar com as suas culpas, né? O seu perdão, ele pode de alguma forma ajudar nisso, porque o seu calar pode ajudar nisso também. O seu silêncio também, ele pode te ajudar nisso, mas sua prece sincera, com certeza, né? Com certeza irá ajudar. Porque quando a gente não tem o que fazer, não tem como resolver naquele momento uma situação conflituosa, a prece é o melhor remédio a fim de amenizar os ânimos de todos nós, o seu, né, e daqueles que foram envolvidos em alguma situação como essa, né? Daí a importância do perdão liberar e de ser liberado, né? Daí a importância de você poder realmente deixar as pessoas caminharem, não ficarem presas por esse sentimento ruim, né? Pessoas que muitas vezes desencarnam, né? Vão para o outro lado, para o além, com esse sentimento de ódio preso
as outras pessoas num sentimento obsessivo, naquele sentimento que uma hora foi tão bom, foi amor, mas que se adoeceu e se transformou em ódio. Né? Nós vemos muito isso, muitos relatos sobre isso. Né? Muitos que têm hoje dificuldade em perdoar possuem a mesma dificuldade de se perdoar. Né? Veja que às vezes você se sente tão indigno de Deus, tão indigno de elevar o pensamento a Deus, você se culpa tanto por tantas coisas, não consegue se perdoar. Como é que você vai perdoar realmente as outras pessoas? Né? Então, não faz sentido, né? A pessoa não se sentir digno, não se perdoar e ainda ser obrigada a perdoar os outros. Primeiro, nós temos que refletir que nós somos filhos de Deus, nós somos errantes, nós somos falhos, temos que trabalhar isso para a nossa melhora, temos que nos perdoar e podemos perdoar também aos outros. Não é esse um dos grandes pilares do Evangelho, né, do Espiritismo, fazer os outros que você gostaria que fizesse a vós mesmo? Então, como perdoar se você não se perdoa? Não é? Então, a expressão perdoar vem do latim, e é interessante isso, né? Perdoar significa doar além, dar a mais. Perdoar, dar a mais. Dar além daquilo que você costumeiramente daria, né? O Evangelho do Cristo, ele nos faz a todo momento esse chamado, né? De doar sempre um pouco além, né? Sempre um pouco além daquilo que costumeiramente faríamos, né? É uma reflexão importante isso. Quando você vai na matriz da palavra e tenta entender, compreender isso melhor, né? Então, essa foi uma reflexão importante que devemos fazer em relação ao ato de perdoar, de limpar a nossa alma de tudo que for tóxico e da necessidade natural que nós temos de perdoar também os outros, não é? De perdoar também as atitudes que os outros têm com a gente, mas também de perdoar a atitude que nós temos para com os outros. Porque sabemos, né, que vez ou outra, né, e isso é muito comum, vez ou outra, somos capazes também de fazer algo que magoe, né, ou que fira aqueles com quem convivemos. Somos sim, nós sabemos disso. Conscientes ou não, estamos sempre de alguma forma, agradando ou desagradando pessoas. Né? Tem uma frase que diz que nem Jesus agradou a todos. Imagine nós que somos tão falhos, não é? Então, a todo momento, nós estamos, de alguma forma, agradando ou desagradando pessoas. E aqui se fala, né, seria um juízo de valor, tá? De quem está certo ou errado. Nós estamos aqui apenas fazendo uma reflexão sincera sobre a necessidade do perdão, né? Do sentido do perdão. Né? Não é disso que se trata, de certo ou errado. Estamos aqui a falar do nível de consciência que cada um tem, né, dos seus próprios atos, né, e que com a maturidade e submissão do orgulho vai trazendo reflexões para todos nós e para os dois lados que estão envolvidos, né, e que podem fomentar, com certeza irão fomentar o perdão mútuo, né, ou mesmo a compreensão dos erros alheios, compreender por quê aquilo aconteceu. E quando a gente compreende o porquê aquilo aconteceu, seja por descuido, seja por ignorância, né, ou seja porque nós demos razão àquilo, a gente começa a trabalhar melhor essa questão do perdão. Aí você pergunta, Nelson, quer dizer então que devemos perdoar e fazer de tudo para que tudo volte como era antes? E eu vou responder que depende, né? Depende. Como eu disse acima, né? Como era antes? Você era feliz antes? Aquela relação, aquela convivência te fazia feliz? Era bom? Era justo? Pois é, porque se sim, perdoar pode sim levar a esse indicativo de tentar fazer com que tudo volte como era antes. Aí tu vai responder, não, Nelson, não, eu vivia uma vida de amargura, de constantes conflitos, eu não quero nutrir ódio, contudo, eu quero seguir a minha vida. Bom, se essa for a sua concepção, o indicativo pode ser outro. Na verdade,
o perdoar não quer dizer que você precisa, de alguma forma, voltar a conviver com aquelas pessoas que talvez possam te fazer mal ou voltar a te fazer mal. Perdoar não é isso. Perdoar é se livrar dos sentimentos ruins que podem ser emanados para aquela pessoa e que podem fazer mal para ti também. É realmente caminhar, é seguir em frente, não é? Então, nesse caso, o perdão vai libertar você, né, e seus sentimentos, abrindo, de alguma forma, a porta da alma para uma verdadeira felicidade, né? Para que você possa realmente se livrar daquela coisa ruim, né? E dando a oportunidade também de reflexão para todos os envolvidos, não é? Então, às vezes a gente quer forçar uma relação. A gente, temos que perdoar, temos que voltar a conviver, temos que... Mas às vezes não dá. E é dar margem, é dar oportunidade para que outros erros aconteçam e você tenha que novamente ficar vencendo isso a todo momento, quando muitas vezes o tempo pode, de alguma forma, trabalhar melhor isso, né? E quem sabe, lá na frente, com a reflexão de ambos os lados, as coisas não possam se tornar, voltar a uma convivência melhor, de forma bem mais natural do que forçando, né? Então, o perdão, de fato, ele é um remédio santo para a nossa alma, para a alma daqueles envolvidos. Por isso, a resposta da pergunta feita ao mestre, né? Perdoar, perdoar, perdoar. Quantas vezes devemos perdoar? Perguntaram ao mestre, né? E ele disse, perdoar, perdoar 70 vezes, 7 vezes, né? Sim, concordo, devemos sim perdoar, vencer as nossas mazelas todas as vezes. Para que a nossa alma, né, a alma de quem perdoa possa ser limpa, né, de toda névoa, de todo rancor, de toda amargura, né, e possa caminhar. Quando pensamos no perdão como um remédio santo, nos damos conta de que Jesus, em vários momentos, né, nos chamou a atenção para darmos a mais, perdoar, dar sempre a mais. Sempre imaginamos essas palavras do ponto de vista material, né? Todas as vezes que Jesus fazia referência em dar, a gente, ainda pequeno que somos, sempre imaginamos isso do ponto de vista material. No entanto, né, o Evangelho, que é um manual de vida, um manual espiritual, o mais que o Evangelho nos traz está justamente no além da matéria. Dá mais, dá além da matéria. Além do que nossas percepções pequenas e mesquinhas, grosseiras, conseguem captar, não é? Então, por isso dizer o perdão é divino, ou seja, o perdão é do Espírito. Perdoar é divino, né? Perdoar é do Espírito, é de Deus. Além do que conseguimos perceber, né? Ele vai além do que nossas pequenas percepções, os nossos piores sentimentos conseguem compreender. Se alguém te bater, e aí vem a outra fase do Evangelho, se alguém te bater em uma face, oferece também a outra, disse o mestre, não é? Então quer dizer, Nelson, que eu devo continuar apanhando? Não é isso que a mensagem quer nos dizer, né? Essa é a mensagem clara do que é o perdão, né? Onde nós damos um pouco a mais. Qual seria esse pouco mais? O outro lado, uma outra forma de agir, né? A outra face não é o outro lado do rosto para bater. A outra face é a face interna, a face espiritual, né? Quando alguém nos agride assim de fora para dentro, nós apresentamos os nossos melhores sentimentos de dentro para fora. Então, esse é a outra face. Devemos mostrar sempre uma nova forma de agir diante de uma situação em conflito, né? Ao invés de medir força e impor a sua vontade, entender, compreender os motivos e deixar as coisas caminharem, clarearem, né? Se organizarem para si e para os outros, né? Nada escapa a uma boa reflexão e ao tempo, que traz a maturidade, o conhecimento necessário. E aí vem a tolerância, né? Que nada mais é também um ato de dar um pouco a mais. Quando a gente tolera alguém que já estamos no limite, quando a gente tolera, a gente está dando um pouco a mais daquele limite, né? Então, amigos, nada do que está sendo dito aqui
tem a intenção de fazerem vocês crerem que o ato de perdoar e de tolerar é uma tarefa fácil. Não. Não é fácil, porque se fosse fácil, a gente não estaria tratando desse tema. Se fosse uma coisa natural, que já estivesse imbuída dentro de todos nós, não precisaria ser dito, não é? Não é fácil, não é esse o nosso objetivo. Com certeza não é esse o nosso objetivo, mas sim refletimos. A nossa ideia aqui, na verdade, é refletirmos sobre a necessidade de exercitarmos essa virtude, né? Posto que só a prática e o esforço sincero vai levar todos nós a esse patamar tão almejado, né? E de conseguirmos realmente dar um pouco a mais dos nossos melhores sentimentos para quem quer que seja, né? Ao ponto de não temos que perdoar porque nós não sentimos nada, não fomos ofendidos, né? Já dizia Gandhi, né? Gandhi, quando perguntado sobre o perdão, ele disse que não tinham que perdoar porque ele não foi ofendido. O dar a mais, então, portanto, é sempre um ato de perdão, né? O tolerar um pouco mais sempre é um ato de perdão, né? Sermos indulgentes é sempre um ato de perdão, né? Jesus nos ensinou, gente, nos ensinou que quando alguém nos pedir a capa, devemos também entregar a túnica. Dá um pouco mais. Entregar a túnica é um ato de perdão. É dar um pouco mais, perdoar, doar a mais. Para isso precisamos, claro, nos esforçar, né? E nos esforçar um pouco mais, eu diria muito mais, todos os dias, né? Com disciplina constante e sempre um pouco mais de boa vontade, né? Porque isso que a lei divina nos propicia, nos propõe, né? Que nós nos esforcemos, que nós lutemos para isso. Enquanto não ocorre de forma espontânea dentro dos nossos corações, temos que nos esforçar, né? Temos que trabalhar para que tudo aconteça de forma natural um dia, né? Como dizia André Luiz, num texto que eu li, primeiro começamos pela obrigação. Tudo que a gente faz, a gente começa pela obrigação. Essa obrigação exercida com constância, se torna um hábito. E esse hábito, como o próprio nome já diz, feito com regularidade, acaba se tornando uma coisa espontânea de todos nós, né? Ninguém espera, então, meus amigos, que de repente vá começar a perdoar do nada, né? Que de repente já tem o coração aberto para o perdão sem mínimo esforço. Não. Nossas limitações, né, ainda são muito grandes do ponto de vista do perdão, porque somos seres orgulhosos por natureza. E é importante termos essa consciência, né? A gente precisa se conhecer e é importante que cada um, né, de nós conheça o seu próprio íntimo e a sua capacidade de caminhar. Por isso, precisamos caminhar. Por isso, precisamos andar, né? Se o perdão está difícil, vamos começar a desculpar. Vamos começar a tolerar, a nos calar, a suportar, né? E gradativamente, né? Com esforço contínuo, essas virtudes elas vão se tornando tão modo eficazes em nossas vidas que vão se convertendo, né? De pequenos gestos, pessoas, a gente vai se passando para pessoas mais leves, pessoas capazes de perdoar com mais facilidade, né? Todas as pessoas que hoje são capazes de perdoar sem fazer força, um dia elas tiveram que chorar, né? Para que isso acontecesse. Tiveram que chorar para desculpar uma pessoa. E hoje elas conseguem fazer. Então, tudo tem que começar, né? São as mesmas que começaram um dia, né? Por não revidar, por exemplo. Então, as pessoas que hoje perdoam são aquelas que um dia começaram por não revidar. Nós, meus amigos, nós aprendemos no Evangelho que podemos errar, inclusive por pensamentos, por palavras, por atos, né? Então, vamos começar por não revidar. Depois vamos deixar, de alguma forma, de falar mal. Até que nos alimentemos de um pensamento de coisas boas e aí vamos, aos poucos, mudando os nossos sentimentos, perdoar de forma mais natural, mais tranquila. Né, amigos? Então, perdoar é também, e essencialmente, perdoar-se, é compreender-se,
é entender que somos falíveis. Jamais iremos, como eu disse anteriormente, conseguir perdoar um mau gesto de alguém se não conseguirmos perdoar os nossos próprios erros. É impossível. Se nós não conseguimos reconhecer que somos dignos de perdão, como nós vamos reconhecer que outras pessoas também são merecedoras desse mesmo sentimento, né? Somente a partir, então, da prática do auto-perdão. O primeiro passo, quando então nós conscientizamos que não somos infalíveis, porque não somos, né? Estaremos então certos que nessa longa caminhada que nós estamos aqui, né? Nessa caminhada para a vitória, é muito mais fácil tropeçar e ver os outros tropeçarem. Porque todas as vezes que a gente compreende que somos falíveis, esses tropeços acabam se tornando coisas mais leves, corriqueiras, né? É muito fácil, meus amigos, cair. É muito fácil ver cair. Mas é fundamental levantar. É fundamental perdoar a si e aos outros, bater a poeira, né? E seguir em frente, não é? Dar ao tempo o tempo que ele precisa para que a gente possa, né, em algum momento, né, refletir e corrigir essa jornada. Né? Então, o auto-perdão, meus amigos, é, sem dúvida alguma, a base para o hétero-perdão. Porque todas as vezes que a gente aprende a perdoar a si, a gente consegue compreender a necessidade e a importância de perdoar os outros. Porque dar além, é perdoar, perdoar, dar além, como dito acima, é o remédio da alma. Então, meus amigos, que a gente possa compreender essa grande necessidade que temos de caminhar, de melhorar os nossos sentimentos, de vencer essas grandes dificuldades. É claro, tudo a seu tempo, compreendendo que sim, temos que perdoar, que nós temos que aprender a nos unir com os nossos irmãos, que são falíveis como nós, e essa compreensão é muito importante. Né? Então, o sentido do perdão é justamente esse, né? Nos tornarmos pessoas melhores, compreendermos mais os erros alheios e caminharmos sempre juntos na direção, que é uma só, né? Que é o que nós todos almejamos, que é caminhar para a perfeição. Né? Então, que Deus possa nos auxiliar, nos fortalecer nesse momento de dificuldade. E é isso que eu, nesse momento, encerrando esse nosso breve papo aqui, né? Eu peço a Deus que nós possamos receber todo o apoio necessário nessa nossa jornada, aprendendo a vencer as nossas mazelas, as nossas imperfeições, a compreender aqueles que caminham conosco, a se compreender, a se perdoar. E que o tempo possa ser um grande remédio também, um grande reforço nesse trabalho de perdão e de auto-perdão. Que Deus nos abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Grande abraço.